combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa noite, começamos mais um Direito em Foco e hoje vamos falar sobre a questão do Parque Lagos. Vamos falar com o Dr. José Geraldo, que é especialista em Direito Ambiental, Tributário e cuida dos entrelaços também da parte do terceiro setor. Vamos falar também com o Charles Domingos, que é gestor ambiental e químico. E hoje temos aqui de volta o meu querido companheiro de todos os programas, né? Tudo certo aí? Vamos fazer esse programa aí muito bem, começar mais essa quarta-feira aí, com os nossos telespectadores aí, prestando muitas informações. Então, eu sou o Dr. Getúlio, e aqui ao meu lado é o Dr. Evandro. Vamos passar aqui a palavra agora para as palavras iniciais para o Dr. Eisenhower Dias Mariano, presidente da 20ª subseção. Boa noite, Dr. Eisenhower. Boa noite, Getúlio. Ainda sem o Photoshop, mas estamos aqui mais uma vez tentando transmitir alguma coisa que possa ser útil para a sociedade, para a nossa subseção, que está numa atividade intensa. São muitos os problemas que a sociedade nos oferece. Hoje à tarde, por exemplo, surgiram lá vários casos que nós atendemos e é preciso que a OAB esteja, sim, inserida no meio onde ela existe. Entendo que a OAB é uma instituição que tem que estar de portas abertas para a advocacia, para o estagiário de direito, estudantes e a sociedade de modo geral. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que amanhã, quinta-feira, nesta quinta-feira, nós teremos uma reunião extraordinária da diretoria às 15 horas e também às 18 horas será realizada a reunião com os advogados de Arraial do Cabo. Estaremos lá colhendo informações e reclamações para apresentar às autoridades mais uma vez, até porque os advogados que militam em Cabo Frio, só em Cabo Frio, ou só em Arraial do Cabo, ou só em Búzios, com toda certeza desconhecem que os mesmos problemas que nós vivenciamos aqui acontecem em todas as comarcas desse estado. Mas precisamos, todos nós, fazer o enfrentamento dessa coisa. Nesta sexta-feira, dia 25 de maio, nós teremos aqui uma cerimônia, uma solenidade, que será realizada pela seccional da OAB-RJ. Ao que consta, contaremos com a presença do presidente Oadir Damus, que é o presidente estadual, do Felipe Santa Cruz, que é o diretor do DAS, e a nossa diretoria, quando eles apresentarão o projeto da sede própria da subseção, que vai acontecer ali na própria Rua do Fórum de Cabo Frio, que vai dar mais comodidade para os advogados e para todos que trabalham na OAB. De maneira que é preciso que os profissionais do direito reconheçam e entendam que só a união de todos nós pode valorizar, fortalecer as nossas campanhas, as nossas lutas e assegurar a permanência das conquistas já realizadas.
Daqui a pouco nós vamos retornar, né, com o nosso presidente, falando sobre a lei de acesso à informação. Agora, vamos ao doutor José Geraldo. Doutor José Geraldo, essa polêmica da construção do shopping, né, é interminável, né? Existem inúmeras questões envolvendo a construção do shopping. Quando a gente acha que está resolvido uma, aí aparecem outras e mais outras. O que está acontecendo hoje com relação de irregularidade com relação a essa construção do shopping aqui de Cabo Frio? Boa noite, telespectadores. Boa noite, doutor Getúlio, doutor Evandro, doutor Geraldo. Boa noite também aqui ao Charles, que está nos acompanhando. Doutor Evandro, esse problema que está acontecendo no shopping, ele não começou agora, certo? Esse problema ele já vem desde 2009, 2010, quando começou a ser ventilado a construção do shopping naquele local. Então, a sociedade civil fez algumas representações, fez uma representação junto ao Ministério Público Federal, junto ao Ministério Público Estadual, aguardando que providências fossem tomadas, né, pelo Ministério Público para que evitasse a construção do shopping naquele lugar. O que a gente quer deixar bem claro é o seguinte: jamais somos contra a construção de um shopping em Cabo Frio, né, porque poderá dar emprego. Nós estamos falando do local onde o shopping está para ser construído. Ali está infringindo diversas leis municipais, lei estadual, lei federal, né, e diversas leis de espaço. Então, a gente pode começar que ali foi encontrado um sítio arqueológico, que foi feito um estudo, né, por uma arqueóloga, foi encontrado um sítio, e pelas informações que nós estamos tendo, que ali não é só um sítio, é uma aldeia arqueológica, uma aldeia de meninos 2.000, 5.000 anos atrás. Então, o que acontece? Enquanto outros lugares, outros estados, outras cidades querem preservar, né, a sua história, né? Cabo Frio não. Cabo Frio quer destruir a sua história. Uma história de 2.000 anos, 5.000 anos. Basta ver o relatório, o parecer da arqueóloga, que traz para a gente dizendo o seguinte, que não existe no Brasil um sítio arqueológico igual esse que tem no Portinho. Entendeu? Charles Domingues, você compartilha da opinião do doutor José Geraldo? Aquela área ali, quais são os impactos que a construção de um shopping vai trazer para aquela região? Primeiramente, boa noite, telespectadores, boa noite aos senhores que aqui estão. Em primeiro lugar, deixar bem claro que eu comungo não só da opinião do doutor José Geraldo, como hoje de uma boa parte da população. Porque é importante que a gente entenda o licenciamento ambiental, ele foi feito, ele não só para proteger o verde, né? A gente tem essa impressão de que a coisa é só para proteger o verde. Na verdade, o licenciamento ambiental ele serve não só para proteger o verde, a fauna, a flora, e a própria Constituição, no seu artigo 225, fala isso para a gente, que ela foi feita também para proteger o ser humano. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente saber que a gente não deve construir em certas regiões, até porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Licenciamento ambiental, eu como homem de meio ambiente, eu tenho a dizer ao povo o seguinte: licenciamento ambiental tem sequências. E, na minha opinião, o grande erro, o grande problema, ele partiu no start do licenciamento. Onde é isso? Na anuência da prefeitura. Quando a prefeitura dá a anuência, quando eu quero construir alguma coisa, eu vou ao plano diretor, eu vou à prefeitura. E quando eu vou a esse plano diretor, o que acontece? A prefeitura, todas essas áreas, né, todos esses grandes sítios arqueológicos, toda a área de manguezal, a faixa marginal de proteção, a grande APP, que é essa lagoa, que é a área de proteção permanente, passou invisível aos olhos de quem deu anuência. Então, a partir do momento que eu quero construir, e eu chego à prefeitura, e a prefeitura me dá anuência, significa que eu posso construir. Então, o grande problema partiu daí, porque se a prefeitura não tivesse dado anuência,
né, a Secretaria de Meio Ambiente não tivesse dado, municipal, não tivesse dado anuência, automaticamente nós nem aqui estaríamos falando sobre isso, pois o shopping não seria colocado ali. Então, o grande problema foi a prefeitura. Isso é a ponta do iceberg. E dali para cá foram uma série de irregularidades com relação ao sistema de licenciamento, ao processo de licenciamento, que passa do município e chega ao Estado, onde o órgão ambiental estadual ele é responsável por uma sequência de licenciamentos, já que a prefeitura, lá no início, na Secretaria Municipal, quando viu que a obra ela era uma obra de magnitude superior, ela passou para o INEA, porque a prefeitura ela tem condição de licenciar. Hoje o SLAM, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental, ele permite isso. Então, eu até gostaria de deixar claro aqui como é que funciona isso, né? Na verdade, nós somos todos regidos por um sistema chamado SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O SISNAMA, embaixo do SISNAMA tem um órgão consultivo que é o CONAMA. Esse CONAMA é que coloca as leis, é o que faz as leis, que começaram com tudo. E todas as leis do CONAMA, seja a CONAMA 01, a CONAMA 357, a CONAMA 237, todas as CONAMAs, elas foram deixadas de lado. E parece que o licenciamento ambiental do órgão estadual, né, do órgão do INEA, ele é feito, o SLAM hoje é uma coisa muito fria, senhores. Vocês lançam o programa no computador e o computador diz em qual área está. Por isso que na licença ele aparece lá na área 4B, porque é o computador que faz isso. Não existe um licenciamento hoje vindo na planta, ele só vem na planta depois que você avalia dessa forma, que é o SLAM. Então, esse SLAM é que faz com que hoje o shopping venha a ser colocado ali dentro, em cima de um sambaqui, doutor, dentro da faixa marginal de proteção, passando por dentro de uma mata nativa, enfim, passando por dentro não só de uma grande APA, como também de uma APP. Então, esse hoje é o grande problema. Eu não só comungo com o doutor, na minha opinião, com os senhores, como também eu lanço uma série de equívocos que fazem parte desse processo de licenciamento ambiental. Doutores, a gente sabe ali, como vocês bem falaram, tanto a parte histórica quanto a parte ambiental, ela também gera renda para a população. Então, não é só a construção do shopping que pode vir a gerar uma renda, a gerar até um benefício cultural, mas também essa parte toda ambiental, essa parte cultural, essa parte histórica, se for bem investida pelo município, pelos estados, também vai trazer um proveito. Hoje, a construção do shopping, ela pode continuar, ela deve ficar parada, tem possibilidade de realmente se construir um shopping ali, se adequando a essa realidade ambiental e histórica? Tem, doutor senhor Charles? Licenciamento ambiental, a ideia, nós que trabalhamos com licenciamento ambiental, nós que somos pessoas de meio ambiente, nós trabalhamos prevendo. Nós identificamos os aspectos e prevemos impactos. É assim que funciona licenciamento ambiental. O que é aspecto? É a obra, praticamente, né? Propriamente dita. Hoje, licenciamento ambiental, os órgãos ambientais se preocupam muito com indústrias. Então, na concepção de uma indústria química, numa indústria, numa refinaria, isso tudo é altamente impactante. Isso não quer dizer que um shopping ou que um outro empreendimento qualquer, na magnitude que é essa obra, que é esse projeto, vale a pena dizer aqui que o projeto ele é fantástico, tá? É um projeto fabuloso, é uma obra que dizem por aí que é sustentável, mas não é, ela é ecoeficiente, tem diferença. Então, mas não para aquele local. Então, por mais que você deixe essa obra ir em frente, os impactos vão ser maiores, os impactos negativos são muito maiores do que os impactos positivos. Isso é aritmética. Quando eu tenho impactos negativos maiores que impactos positivos, eu não posso deixar a obra ir à frente. Então, a mola mestra do licenciamento ambiental são os impactos. Se eu tenho impactos negativos, eu vou avaliar os impactos negativos, vou transformar esses impactos, vou minimizar esses impactos negativos, no que nós chamamos de medidas mitigadoras. Só que ali são tantas medidas, pelo menos eram para ser, porque o licenciamento de instalação não aparece todas essas medidas mitigadoras, porque ele não considera alguns impactos. Os impactos negativos são tantos que hoje construir um shopping ali, eu diria para vocês que seria algo inadmissível. Até porque precisa ser respeitada não só as leis, como o meio ambiente como um todo. E meio ambiente, doutor, não é só o verde. A Constituição é muito clara. O meio ambiente significa proteção da fauna, flora, biota, desenvolvimento econômico, social e cultural. Por isso que, quando nós lançamos a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, nós demoramos muito a startar com o processo de licenciamento. Em função de licenciamento em 81, na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, tanto é que é uma lei muito nova, né? Ela falava somente de fauna, flora e biota. Só que, com a Constituição de 88,
O artigo 225 destina um capítulo somente a isso, onde ele fala que é fauna, flora, biota, desenvolvimento cultural, que é o que você está falando agora, social, patrimônio. Ou seja, hoje eu não posso simplesmente chegar e tirar um Cristo Redentor porque eu quero. Isso é crime ambiental, porque faz parte do patrimônio paisagístico da cidade. Isso como exemplo, né? A mesma coisa aqui, quando eu instalo um shopping ali, eu posso modificar a posição do vento, eu posso modificar a vista das pessoas. Alguém comprou uma casa ali querendo ver a lagoa, como é que faz? Falando nessa questão de mudança de vento, quais são os principais impactos ali com a construção do shopping? Esses impactos, essa pergunta sua é muito interessante, é mesmo que eu faça ao órgão ambiental. Esses impactos eles vão ser previstos quando você faz uma coisa chamada EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Inclusive, depois, se o tempo permitir, eu queria mencionar isso. Foi feita uma audiência pública com relação a isso, ou uma suposta audiência pública, ou uma audiência pública, enfim, em si, com relação a esse processo. O EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, envolve todos esses estudos. Inclusive, uma coisa que nós, que lidamos com licenciamento, que somos pessoas de meio ambiente, que significa diagnóstico ambiental. Esse diagnóstico ambiental, que é o estudo de influência, estudos da área de impacto, né, que vai falar sobre área diretamente afetada, área de influência direta e indireta, é que vai te dar essas respostas. Como esses estudos não foram feitos, qualquer coisa que eu fale agora vai ser suposição. Então, por isso que você precisa de um EIA. EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, associado a um RIMA. Daí a minha pergunta sobre a audiência pública. Né? Para você ter audiência pública, você precisa de um EIA-RIMA, ou de um RIMA, para que as pessoas... Porque o EIA é esse estudo técnico, o RIMA é um estudo linguagem popular. Como é que funciona uma audiência pública se não existe o EIA-RIMA? Essa é a pergunta. Como é que eles fizeram essa prevenção, todo esse estudo para prevenir esses impactos ou para minimizar? Porque quando você faz um estudo desse, você tem que definir o grau que esse empreendimento tem de poluição, né, que nós chamamos de poluição, ou de impactos. Então, quando você define ele como médio poluidor, você define alguns impactos. O que é definido o impacto ambiental? Solo, ar, água. Então, você tem medidas mitigadoras, você conversa com a concessionária de luz, de água, você conversa com quem... para ver a qualidade da água, os parâmetros de lançamento são específicos. Então, o que acontece? Essa previsão de impactos é muito subjetiva. São impactos que você olha e qualquer um vê. Qualquer um está vendo ali o impacto que tem. Vai ser sobre a água, sobre o solo, sobre o ar. Agora, eu pergunto a quem fez o licenciamento ambiental, como é que ficam as rodovias? Como é que fica uma estrada, que nós chamamos de estudo de diagnóstico ambiental, que é uma área de influência indireta, que vem de Cabo Frio até ali? Será que foi visto isso? Disseram que foi feito o estudo de impacto de vizinhança, não contempla. Ou seja, os impactos que contemplam hoje na licença de instalação são os básicos. É como se aquela obra fosse instalada ali, aquilo não fosse uma área de proteção, não tivesse um manguezal, ele não tivesse dentro da faixa marginal de proteção. Para que existe faixa marginal de proteção? Não é para me proteger, não é para proteger a natureza, porque a natureza, quando quiser, ela retoma aquela área. É para proteger, às vezes, nós mesmos de instalações. Só um detalhe, doutor. Olinda, em Pernambuco, dizem que o mar está tomando Olinda. Eu conheço de perto a situação. Não. Olinda aqui foi para dentro do mar. Ali já era o local do mar. E a mesma coisa que as áreas de proteção, nós a protegemos. Para quê? Para que nós não tenhamos, através dos impactos que nós mesmos criamos, que são chamados impactos antrópicos, que essa lagoa não tome de volta o espaço que era dela. Hoje apareceu na televisão, hoje não, ontem, apareceu na televisão a ressaca lá no Leme, mostrando que tem aquele caminho lá das pedras, lá do canto lá, que o mar estava passando lá por cima, inclusive caíram 2 pescadores lá. E, por coincidência, eu recebi hoje um e-mail mostrando os palacetes de Copacabana e mostrando a Avenida Atlântica com a derrubada de calçada, de calçamento, já naquela época, em 1920. Então, quer dizer, o que o doutor acabou de falar, é uma área que provavelmente, né, houve um avanço ali para que se fizesse aquele calçamento que o mar hoje está tomando. É o que a gente vê também aqui na nossa região. Eu gostaria de perguntar, os engenheiros, né, a gente teve aqui um debate já sobre a construção desse shopping, inclusive com o Humberto Quintanilha,
que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, existe uma reclamação geral da dificuldade hoje de se construir, de se obter uma licença ambiental, em razão de diversos órgãos, que é o INEA, a parte do meio ambiente, do patrimônio histórico. Como que isso, o senhor fez uma menção aí no início, como que isso está sendo... hoje uma pessoa vai construir numa determinada área um empreendimento grande. Antes dele comprar essa área e ter, mais tarde, todos os dissabores, como a negativa de construção ou um embargo de uma obra, o que ele deve fazer inicialmente? Essa pergunta é muito interessante, que muita gente não sabe como é que funciona o licenciamento. Como é que funciona isso? Vamos citar ali o exemplo do empreendimento ali dentro, praticamente, da lagoa, que é o shopping. Primeiro você descobre a área e vai ao município. E você diz ao município o seguinte: eu pretendo construir ali, antes de comprar, antes de fazer qualquer coisa. O município ele preenche todos os requisitos, cada município, né, ele tem a sua forma de fazer a coisa dentro da lei, uma com uma requisição diferente da outra, mas todas levam ao mesmo caminho. E o município diz o seguinte: doutor, eu tenho ciência de que você quer construir ali, só. Isso chama-se anuência. O município sabe que você quer construir. Logo, ele sabendo que você quer construir e não fala nada, te dá uma certidão, você vai construir. Então, você coloca o empreendimento que você coloca tudo no papel, o empreendimento, o tamanho, o que você pretende fazer, enfim. Você passa tudo isso para o município, que é a primeira linha de frente de um licenciamento. Isso levando-se em consideração áreas que não são limítrofes com outros estados, outros países, não sendo, é bom deixar claro isso também, né? Não sendo uma área da União, não sendo uma plataforma de petróleo, que aí você sai do INEA, no nosso caso aqui, como poderia ser a CETESB, como poderia ser CAESB, enfim. Você sai daqui dessa área e passa para o IBAMA. Nesse nosso caso aqui, é município. O município fala o seguinte: eu tenho anuência, ou seja, eu vou tentar instalar. Eu sigo os requisitos normais do município. Chega um determinado momento que o município fala: eu posso dar continuidade ao processo, que ele tem poder para isso. Ou eu não tenho competência para isso. Eu repasso para o órgão ambiental. Aí o órgão ambiental vem, faz o levantamento, você coloca o que você quer, o órgão ambiental faz as suas condicionantes, você obedece às condicionantes e ele te dá a primeira licença, que é a licença prévia. Essa que foi o segundo grande erro dessa obra. Porque na licença prévia é onde se precisa de todos os estudos, incluindo o EIA-RIMA, que não foi feito. Depois da licença prévia, o que acontece? Foram feitos todos os estudos, você passa para o segundo processo, que é a licença de instalação. Mas vale deixar bem claro que todas as licenças, todas, existem condicionantes. Fugindo um condicionante desse, você pode até perder a licença. O que são condicionantes? São regras. Todo jogo tem uma regra. O licenciamento ambiental não poderia ser diferente. Então, tem uma regra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Medidas essas que você mesmo propôs no seu processo. E, por última etapa, a licença de operação, que é que permite com que a planta venha a funcionar. Então, essa coisa de alvará, isso não existe. Existe licenciamento, são várias etapas. Assim como existem várias licenças que não são só essas, tá? Existe licença até para você entregar uma obra, você desativar um passivo, remediar um passivo. São várias licenças. Nós, no segundo bloco, vamos voltar com o doutor Eisenhower sobre a lei de acesso à informação. Mas o doutor Eisenhower tem umas informações para dar para a gente aqui. Nós estamos com um apoio cultural novo aqui para o nosso programa, doutor Eisenhower. Nós estamos agendando com algumas entidades, algumas empresas. Vamos tentar nesse final de semana, na sexta-feira, com a CAAGE também. Temos aí um curso que está acontecendo aqui em Cabo Frio, é o Pretório, que tem várias áreas de atuação, de preparação para cursos e concursos. De forma que estamos aí aguardando a participação dos nossos colegas, trazendo informações nesse sentido aí. Principalmente os que fazem muitas críticas, que fazem muitas censuras, esses aí, certamente, que têm maior conhecimento, maior capacidade que nós.
Bom, gente, nós vamos agora para o nosso intervalo e, na volta, né, doutor Eisenhower falando sobre a Lei de Acesso à Informação. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda a busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Vem aí a maior liquidação do ano. Feira Forte 2012 para toda a família. O maior festival de descontos da região dos lagos. De 6 a 10 de junho, no Espaço de Eventos de Cabo Frio. Tudo o que você precisa com descontos de até 70% está aqui. Feira Forte 2012 para toda a família. Um festival de preços baixos de verdade. Realização ACIA Cabo Frio. Apoio Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Boa noite, voltamos com mais um Direito em Foco, voltamos do nosso intervalo. Eu queria anunciar aqui para vocês esse seminário que vai ter aqui, o Rio Mais 20 e Você, no dia 23 e 24 de maio e 6 de junho de 2012, em Brasília, Distrito Federal, no Museu Nacional. Inscrições pelo www.rio20evocê.org. Aí, cabe aqui a gente também falar, você, telespectador, que queira anunciar o seu evento, que queira falar para todos, entendeu? E queira também patrocinar o programa, você pode entrar em contato aqui pelo telefone da UAB, que é o 2643-0026, às vezes me faltam os papéis, né? É o 2643-0026, ramal 27. Você também que quer assistir um programa anterior nosso, ou então que queira rever esse programa, é só você entrar no YouTube, para quem não sabe, é www.youtube.com.br, botar lá na pesquisa Direito em Foco Cabo Frio. Aí você vai ver lá a listagem de todos os nossos programas. Caso também queira enviar dúvidas, sugestões, entendeu? Perguntas para os nossos entrevistados, é para mandar para o nosso e-mail direito-em-foco@hotmail.com. Volta a falar, né, doutor Evandro? Não é underline, é traço. Muita gente bota underline e acaba o e-mail não chegando, é traço. Mas vamos voltar aqui a falar com os nossos entrevistados. Doutor José Geraldo, existem muitos entraves jurídicos, muitas irregularidades nessa construção, em todo o processo
de construção, tanto da parte da obra quanto da parte do direito em si, legislação? Doutor Getúlio, na legislação, né, o que a gente tem visto é o seguinte: toda licença, como falou bem o Charles, né, colocou bem sobre licenciamento, o que está acontecendo é passando em cima de toda a legislação. Houve assim, não, tem a lei? Não, então não vou. Se existe a lei, não vou obedecer, vou por cima. Então nós já havíamos citado. Nós havíamos citado que ali, Sambaqui, ali tem a faixa de proteção. Nós temos ali também o seguinte, toda aquela área por mapas antigos, de 1700, 1600, toda aquela área ali era lagoa, foi aterrado para a construção da salina. Então, a gente vê também que deveria, como era um espelho d'água, essa área ser devolvida para a lagoa, né? Um pedaço, uma parte ali. Então, esse projeto foi aprovado pela Prefeitura, passando por tudo quanto foi lei. A Lei Orgânica Municipal, a Constituição Estadual, leis esparsas, Lei de Proteção do Patrimônio, patrimônio antropológico, né, de tudo. Então, eu não sei por que até agora, entendeu? Essa obra não foi paralisada. Porque existe dois inquéritos, né, que a sociedade civil, vendo esse problema desde 2009, 2010, a sociedade civil procurou o Ministério Público Estadual e Federal e fez representação. Só que até agora não houve nenhuma ação, uma ação judicial para se tentar parar aquela construção, para não deixar. Então, é o que eu falei, quando a OAB foi procurada pela sociedade civil, a coisa já estava bem à frente, as licenças já tinham sido dadas, a retirada de todo o patrimônio das árvores já foram ver. Então, eu não sei por que até, eu pergunto ao Ministério Público Federal e Estadual por que não foi feita, não foi proposta nenhuma ação, uma ação civil pública, ou uma associação que trabalhe nessa área, não propôs uma ação civil pública. Até no início, o mandado de segurança em face da Prefeitura, de não deixar a Prefeitura conceder aquela licença. Não, as coisas foram passando, e quando vieram procurar a OAB, já estavam bem adiantadas. Então, as pessoas agora querem paralisar a obra. Tudo bem, precisamos. Mas agora precisamos ver, precisamos estudar como. Não podemos ir, vamos ir com uma ação na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Então, precisamos ver isso. E outra coisa que ontem falei até na rádio, disse, olha, eu tenho trabalhado, sou de Cabo Frio, mas estou voltando recente aqui, trabalhei em todo o interior de São Paulo, em vários locais no Brasil, aí, trabalhando com meio ambiente, trabalhando com tributário, terceiro setor. Eu confesso para vocês o seguinte, eu não vi nada absurdo como está acontecendo em Cabo Frio agora. Um silêncio total, inclusive da nossa Câmara de Vereadores, entendeu? Que o senhor presidente se comprometeu de, através de um decreto legislativo, tentar paralisar a obra. Mas o que a gente vê, não, as coisas estão caminhando, e se você for no local, doutores, ou telespectadores, vocês vão ver no local o seguinte, o local está destruído. Quando houve a primeira lá na Câmara, a apresentação, o Charles estava presente, o vereador doutor Taylor começou a falar, no dia seguinte, caminhão trabalhou a noite lá para destruir tudo. Então, se você vai no local hoje, está destruído. Lógico, segundo a Mary Damasceno, isso aí pode se recuperar, como se recuperaram diversos. Então, o que a gente vê é o seguinte, está havendo, confesso a você, um descaso pelo poder público. Pelo poder público. O que a gente vê nos outros locais é querer manter o nosso patrimônio, né, a nossa história. Aqui em Cabo Frio é destruir. Eu não entendo isso. Tantas irregularidades, você quer ver, doutores, outra irregularidade.
deveria ter sido ouvido o CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Esse processo foi para o CONDEMA, como houve um parecer um pouco contrário de alguns membros do CONDEMA, o que fizeram? Desviaram o processo para o COGEPLA, né, do COSEPLA, eu não guardei bem o nome. Mas houve um desvio seguinte, esse processo não voltou mais para o CONDEMA dar um parecer, certo? Não voltou, então a gente começa a pensar o seguinte, como pode essa irregularidade em Cabo Frio continuar? Eu tenho apelado aos nossos amigos do Ministério Público, aos promotores, por favor, a sociedade precisa da ajuda de vocês para poder paralisar esse absurdo dentro de Cabo Frio. Como disse o Charles, isso aí vai influenciar, impactar ali, vento, impactar diversas coisas. E tem uma outra coisa, a estrada que está passando lá, passa dentro da faixa de proteção. Entendeu? Então, é um absurdo e a gente só vê promessa. Vamos na Câmara Municipal, a gente ouve promessa, não de que nós vamos fazer isso, vamos fazer, mas não existe uma ação concreta para paralisar essa obra. Vai ser um prejuízo enorme para Cabo Frio, em história, porque quando a gente olhar para aquele lado da lagoa e ver um shopping center ali, que estão prometendo milhares de empregos, como diversas outras obras aqui, prometeram milhares de empregos, e não conseguir, por que não tira aquele shopping e constrói em outro lugar? Tanta área ilegal para o shopping, entendeu? Então, a gente vai tentar agora, judicialmente, ver o que pode conseguir. Doutor Ezerhal gostaria de se manifestar a respeito, e na sequência o Charles também gostaria de complementar a fala do doutor José Geraldo. Estou aqui ouvindo atentamente, aprendendo muita coisa com vocês, com os dois aqui. Mas esse assunto, o doutor José Geraldo, ele suscitou assim a participação da sociedade, as pessoas vêm discutindo e tal, e a gente observa que as normas legais não foram observadas e até buscaram caminhos diferentes para alcançar esse objetivo. E o cidadão falava comigo o seguinte, será que não é a questão das aspas que em determinados lugares elas ficam assim? Será que não é a questão da aspa? Que é isso? Segue para cima? Porque as pessoas sempre falam nas aspas assim, né? O desenho é esse aí. E em determinados lugares, as pessoas estão falando isso na rua. Eu já tive a oportunidade de dizer ao primeiro-ministro de Cabo Frio que as coisas que são discutidas lá dentro vazam, saem. Eles mantêm lá os amigos do inimigo. Óbvio, lógico que as coisas saem, né? E as pessoas começam a pensar, a analisar, a raciocinar. E nós temos que viver num contexto social que atenda o interesse de todos nós, e não o interesse, aspas, de algumas pessoas. Charles, por favor. Bom, eu vou tirar as aspas e vou colocar uma coisa chamada diagnóstico ambiental, que é o que eu procuro entender. Em cima do que o doutor Zé Geraldo está falando, o diagnóstico ambiental, a gente bate muito nessa tecla de diagnóstico ambiental, porque sem ele não pode construir nada. O próprio empreendedor, no seu projeto, volto a falar, um projeto ecoeficiente, porém não sustentável, ele fala que o empreendimento ele visa alcançar Arraial do Cabo, ele visa alcançar Rio das Ostras, ele visa alcançar Saquarema e Araruama. A pergunta agora é só a gente usar aritmética. Como eu posso fazer um estudo de impacto de vizinhança num local tão curto, se esse empreendimento alcança outros municípios? O que deveria ter sido feito era observar a área de influência direta, que é o próprio bairro do Portim, o próprio local onde está sendo construído. A área de influência indireta, que pode abranger, é um raio, né? São vários raios que você vai traçando, por isso que não fizeram estudo de impacto ambiental, porque se fizesse, essa obra provavelmente não teria ido à frente. Então, esses raios que vão sendo traçados, eles podem chegar a Saquarema, Araruama, que seria uma área de influência indireta. É o povo que vem de lá para cá, porque, na verdade, é um shopping center hoje com 1.300 vagas de estacionamento, aproximadamente. Imagina o povo se deslocando
O povo de Cabo Frio, eu nem sei, eu não tenho um estudo, não posso aqui afirmar, mas hipoteticamente falando, será que o povo de Cabo Frio consegue satisfazer as necessidades do próprio shopping? Ou será que vai ter que vir gente de Saquarema, de Araruama, ou vão vir pessoas de lá para morar aqui? Existe uma coisa, respondendo a sua pergunta, doutor, inicial, que é o desenvolvimento sustentável, o ecodesenvolvimento. O que acontece? Deixando bem claro que eu não sou ecochato, né? Eu sou gestor ambiental. Gestor ambiental, ele faz licenciamento ambiental. A nossa ideia realmente é desenvolver o projeto, é fazer com que o desenvolvimento aconteça, porque as pessoas precisam de emprego. Lá em 87, Butler criou uma coisa chamada tripé de Butler, uma mulher ela. Antes da Eco 92, esse tripé envolve economia, esse tripé envolve o desenvolvimento, através de poupar os recursos do meio ambiente, e a responsabilidade social, que é o que você está falando, fez sua pergunta. Crescer com o shopping, colocar um empreendimento, dar emprego é muito interessante, mas onde essas pessoas vão morar? Será que tem ônibus? Será que tem água? Luz? Essas pessoas, quando vão ao banheiro, utilizam os sanitários? Será que a estação de tratamento suporta? Será que comporta? Será que os estudos prévios que fizeram são satisfatórios? Já que não são estudos prévios tão eficientes assim, são estudos muito básicos. Será que nós não vamos construir vários conglomerados urbanos, para não dizer outro nome, na cidade? Será que esse desenvolvimento vai ser ecossustentável? Essa é a grande pergunta, e por isso que não foi feito o diagnóstico ambiental, porque se for feito o diagnóstico ambiental, nós vamos descobrir que muita gente vai sair de Saquarema e morar aqui. E o que vai acontecer com Saquarema, o que vai acontecer com Búzios, o que vai acontecer com o Rio das Ostras? Esse é o grande problema. Então, quando se faz esse tipo de estudo, doutor, senhores, muito provavelmente essa obra não viria à frente, não teria instalação nenhuma, e nós estaríamos falando de outra coisa aqui nesse momento. Ou seja, não basta ter só o estudo todo ali para a implementação do shopping naquele local. Também tem que ter toda uma viabilidade dos municípios em torno para dar capacidade ao empreendimento, para o empreendimento até não sufocar, né? Porque a gente não adianta ter um grande empreendimento que não vai trazer nenhum benefício à cidade, que vai acabar morrendo, ficando abandonado, se tornando uma obra, vamos dizer assim, faraônica, que não tem utilidade, correto? Perfeito. Quando você fala em faraônica, é interessante. Inclusive, Cabo Frio é tido hoje como um dos locais. Quando você faz, eu sou um homem que faço, eu sou pós-graduando em engenharia ambiental e pós-graduando também em saneamento ambiental. E geralmente, quando você estuda isso, a primeira cidade que vem no Rio de Janeiro é Cabo Frio, em função dessa biodiversidade fabulosa que tem essa cidade, que apaixona não só as pessoas que vêm pela beleza natural, como também aqueles que conhecem do meio ambiente. E é isso que o doutor Zé Geraldo falou aqui agora, que é importante frisar. Não é só acabar com o patrimônio da cidade, é acabar com uma história. E que poucas cidades têm essa história. Cabo Frio hoje tem vários ecossistemas diferentes, vários, eu não diria biomas, que biomas é uma coisa muito complexa, mas hoje você vê cada coisa, você vê a gente construindo em cima de duna aqui. E o órgão ambiental parece que não enxerga, aquilo passa invisível aos olhares da Secretaria de Meio Ambiente, invisível aos olhares do próprio INEA. Então, e outra coisa que eu queria frisar é que uma licença ambiental tem prazos. E a gente pode também avaliar uma coisa, a licença ambiental para trazer água demora um tempo. A licença ambiental de instalação para se construir um shopping, por mais que nós fizéssemos pressão, nós estamos assumindo agora, eu tenho 2 anos de cidade, por mais que fizéssemos pressão, saiu em meses. Então, eu acho que a coisa deve ser olhada com melhor carinho, porque meio ambiente é coisa mais séria do que se imagina. Não é só proteger um verde, é proteger uma história, proteger uma população, é dar comida para o povo, mas de uma forma correta. Não é só dar emprego, é dar emprego, mas também dar moradia. Como nós prometemos, né, no primeiro bloco, nós vamos falar agora sobre a Lei de Acesso à Informação. Doutor Eisenhower, a gente vai finalmente desvendar, a sociedade vai ficar sabendo o que tem dentro daquela caixa preta do Executivo, do Legislativo e do Judiciário? Espera-se que sim, né? Mas isso aí, efetivamente, como já vem sendo dito, depende muito de cada um de nós, de você, de todos nós. É preciso que comecemos a exercitar esses direitos aí que já são assegurados, assim, num tempo mais recente, pela Constituição da República, que assegura a todos o direito ao amplo debate, à discussão, ao processo legal, e agora essa lei. Ela, inclusive, piorou em relação a uma outra lei anterior,
que dava o prazo de 15 dias para que o órgão público oferecesse a documentação, os dados e tal. Mas, de qualquer forma, é uma lei que chegou e já começaram os órgãos mais elevados deste país, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, anunciou hoje ou ontem aí que vai mostrar os vencimentos dos próprios ministros e servidores. A Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão específica, para adequar as atividades dos arquivos da OAB a essa própria lei. Nós começamos, na semana passada, disponibilizando cópia de processo dos direitos humanos, e com base nessa lei e na autorização das próprias pessoas. É uma lei que chegou e nós temos a obrigação de começar a exigir. Já observou como é que alguns segmentos da sociedade vêm atuando em benefício do todo, em benefício de todos, em benefício da sociedade de modo geral? Tem sim, tem algumas coisas acontecendo aí, que essas greves que acontecem hoje em São Paulo e no Norte, Nordeste, que tanto tumultua a vida das pessoas, embutido nisso, tem algum exercício de vontade, de interesse de pessoas que não realizaram aí os seus sonhos. Se eles estão certos ou não, não está sendo questionado aqui agora. O que eu quero dizer é que cada um de nós pode fazer. E observe bem, nós temos hoje uma mídia alternativa, a mídia social, que nos permite, sim, comunicar e transmitir informações. Existem alguns grupos aí, como saiu na Veja, acho que na Veja recentemente, a intenção de impedir a manifestação do pensamento. Ou seja, para algumas pessoas, você tem o direito de pensar, mas não o de manifestar o seu pensamento. Comecemos todos nós a exercitar esses direitos e, com certeza, essa lei, que é recente, que é nova, já está surtindo efeito, ela só se concretizará se cada um de nós colaborar nesse sentido, exercitar o direito que tem e exigir do poder público as informações que são nossas. Doutor José Geraldo, falando dessa lei de acesso aqui à informação, você que lida muito com essa questão do terceiro setor e, às vezes, muito com questões também tributárias, que você tem que pedir informações aos órgãos públicos, você acha que essa lei realmente veio beneficiar o cidadão, vai trazer um grande avanço? E os municípios em torno aqui, os entes públicos, eles estão se adequando, eles já estão prestando essas informações, como é que está funcionando? Doutor Getúlio, eu posso, aqui da região, eu tive algumas experiências e algumas experiências não boas, né? Da gente tentar ver algum processo no órgão público, vamos supor, em prefeitura, e a prefeitura não querer disponibilizar esse processo para a gente, pelo menos, fazer uma vista, não é levar o processo, fazer uma vista no processo. Então, ele tem sido negado. Então, a gente tem, tanto que já houve algumas negações, acho que do Arraial do Cabo, e já teve representação da própria OAB, ele mandou para a seccional no Rio de Janeiro, porque não pode ser negado. Agora, com essa lei, eu entendo e acredito que ela vai beneficiar, tá? Porque você precisa tornar público através da internet, né? Através de alguma coisa, porque hoje às vezes faz uma publicação no jornal de pouca circulação e aquilo diz que torna público. E você não torna. Eu tenho por base aqui a Câmara Municipal de Cabo Frio. Você não consegue ver a consolidação das leis na Câmara. Quando existe qualquer alteração, você fica até difícil. Nós tivemos uma experiência agora recente com a licitação do transporte público, que houve uma mudança que eram de 10 anos, passaram para 15. Se você for na Câmara hoje tentar ver essa lei, ela continua na internet com 10 anos. A Lei 2409, que vai reger a licitação, não foi publicada ainda na Câmara. Então, são publicados em jornais que você fica sem conhecimento. Então, acredito o seguinte, entendo e acredito que essa lei vai ser muito benéfica para todos nós. Mas inclusive, a planilha que apura o cálculo desse transporte público, né,
uma queda de braço que até hoje a gente não viu disponibilizado. Está difícil ver essa planilha de cálculos, porque a Secretaria de Transporte prometeu, o secretário prometeu de que estaria disponível no site da mobilidade urbana, no site do transporte da Secretaria, e até hoje não está publicado. Então, a gente fica sem saber quais são, para onde estão indo esses benefícios, por que a passagem de Cabo Frio, ou de toda a região, é uma passagem cara, entendeu? Esses benefícios. Então, a gente tem implorado, de joelho, porque a gente tem feito quase que de joelho, pedindo mostra essa planilha para a gente saber. Mas, até agora, nada, entendeu? Então, estamos aguardando. Espero que essa lei venha para ser cumprida. Ou seja, a lei vai trazer muitos benefícios, né, a essa caixa preta que os entes públicos têm para o cidadão, para poder pedir essas informações. Eu queria agora, aos convidados, pedir as considerações finais, começando pelo doutor José Geraldo. Não, doutor Getúlio, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, dada pela OAB, né, para a gente discutir, trazer para a comunidade os problemas, porque a comunidade, a sociedade, às vezes, não está sabendo desses todos os problemas, né? Quero agradecer e também aqui, eu tenho feito esse apelo na rádio, onde que eu vou, pessoalmente, tenho feito, e mais uma vez eu vou pedir ajuda. A sociedade cabofriense precisa da ajuda de vocês. Vocês, doutores, promotores do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, a sociedade cabofriense não aguenta mais de tantas irregularidades. Eu falei, na tribuna, quando utilizei a tribuna esses dias da Câmara, falei isso para os vereadores. Providências devem ter que ser tomadas pela Câmara. Se a Câmara não está sendo tomada, que deveria ser o fiscal do povo, o Ministério Público precisa entrar com a gente, com a OAB, para a gente tentar normalizar essas irregularidades. Olha, é licitação de transporte público com uma lei totalmente irregular e inconstitucional. Agora o shopping, é o estacionamento. Então, nós precisamos desse auxílio do Ministério Público. Charles, as suas considerações, por favor. Bom, vou deixar aqui, agradecer a oportunidade, né, à OAB, agradecer a paciência também, que geralmente escutar meio ambiente não é muito bom, né, mas a gente procura trazer o meio ambiente de uma forma diferente. E deixar claro aqui a todos da cidade de Cabo Frio, inclusive para o empreendedor também, que nós, em momento algum, somos contra o shopping center, contra qualquer empreendimento que vai trazer recursos para a cidade, emprego, enfim. O que nós somos contra e não podemos admitir, de forma alguma, é que as leis não sejam cumpridas, que se passe por cima de diversas leis do interesse da população e do patrimônio da cidade. Ali, senhores, não é lugar nem de shopping center, nem de empreendimento algum daquela magnitude. Muito obrigado. Doutor Eisenhower, as suas considerações finais. Precisa falar mais? Muito bem. Para agradecer a todos os telespectadores, agradecer as pessoas que participaram do programa, pelo que acrescentaram hoje aqui, e fazer um desafio. Vamos realizar um fórum? Vamos realizar um fórum para debater mais uma vez essas questões todas, aclarar esses problemas que acontecem. Agradecer a todos pela paciência de ficar aí nos assistindo, se é que você teve essa paciência toda, né? Eu queria dar boa noite aqui e agradecer aos convidados que fizeram suas exposições brilhantemente, e a você, telespectador, novamente deixar o nosso telefone para contato, que é o 2643-0026, ramal 27. Agora não me faltou o papel, né? Agora ficou aqui, ó, na cabeça. Também o e-mail, que é direito-em-foco@hotmail.com. Mande suas dúvidas, sugestões, entendeu? Elogios, e a gente vai ter um enorme prazer em responder você, entendeu? E queria desejar a todos aí, inclusive aqui ao meu amigo Dr. Evandro aqui, uma boa noite, e nos vemos no próximo Direito em Foco, na quarta-feira que vem, das 19 às 20 horas.
Nós gostaríamos de convidar todos os advogados, né, que compareçam no Clube Tamoio às 13 horas, sexta-feira, para a assinatura, né, construção da nossa sede aqui no município de Cabo Frio.